E o tema do nosso bate-papo hoje é: você consegue sair e deixar os seus filhos em casa? Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Esse final de semana eu coloquei uma enquete aqui no Instagram perguntando sobre se você consegue deixar os seus filhos e sair sem eles. E a maioria das pessoas respondeu que não consegue sair sem os filhos. 57% das pessoas responderam que não conseguem sair e deixar os filhos em casa. E aí, eu acho que é bom a gente conversar sobre isso, né? Porque a gente precisa pensar que a gente fazia coisas antes de ter filhos. A gente gosta de coisas que não envolvem os nossos filhos. E como fazer isso depois de sermos mães e pais? Então, é super importante que a gente consiga manter algumas coisas pessoais na ativa, mesmo depois da maternidade e da paternidade. É super importante que a gente consiga sim sair e deixar os nossos filhos. Por quê? Porque isso é autocuidado conosco. A gente tem que olhar um pouquinho para nós também, não só como pessoas, como casal. Então, se você é casada, você também precisa pensar aí no seu casamento, no seu companheiro, no seu marido, e saírem um pouquinho, resgatarem aí a vida antes dos filhos, ter um momento a dois. Isso é super, super importante. Então, se você não consegue sair sem os seus filhos, vamos pensar, por que você não consegue fazer isso? Talvez você não tenha uma rede de apoio para te possibilitar essa saída, esse Vale Night que a gente chama. E aí pensar, então com quem eu posso contar para conseguir fazer isso? Tá? Porque é super importante que a gente faça sim. Não tô falando de deixar o seu bebezinho recém-nascido amamentando, enquanto você tá amamentando. Ainda assim é possível dar umas saidinhas, entre uma mamada e outra, ter um momentinho para que a gente se refaça e olhe para si. Então é super importante a gente ter esse tempo sim. Tanto quanto indivíduos, né, fazer algo sozinha ou sozinho no caso dos pais, quanto em casal. Deixar os filhos em alguns momentos não precisa ser motivo de culpa. Muitas pessoas falam, ai, mas eu vou sair, vou deixar ele sozinho, e se sente culpado. Então a gente precisa se desligar um pouquinho disso, porque às vezes a gente fica mal, mas eles ficam bem. A gente acha que eles não vão dar conta, mas quem não dá conta é a gente. Então a gente precisa realmente refletir sobre essas questões e poder retomar um pouquinho da nossa vida, né? Ter o nosso pedacinho aí de enquanto indivíduos resguardado. Então isso envolve sair sem os filhos, não tem como. Jennifer tá me dizendo aqui, nem lembro a última vez que eu saí com meu esposo. Nossa, pois é, Jennifer, hora de se ligar nisso. Porque a gente vê também que a relação do casal fica muito prejudicada e a gente precisa cuidar dela. O casal precisa estar bem também pra gente estar bem, pra educar os nossos filhos. Então a gente precisa sim pensar em todas essas questões. Vou contar pra vocês então como foi o meu final de semana, vale final de semana, vale 24 horas basicamente. Eu saí de Ituverava 10 horas da manhã no sábado e voltei ontem, domingo, às 3 horas da tarde, por aí. Vocês estão vendo aqui a cara de acabada que eu ainda estou, porque eu não tenho mais 20 anos, eu preciso de um tempo bem grande, aliás, para me refazer. Minha vontade era estar dormindo a tarde inteira hoje. Porque a gente se desgasta mesmo, né? A gente fica cansado, o nosso corpo já não é mais o mesmo. E a gente precisa olhar para isso também. E foi super gostoso esse tempo. Claro que a gente tem saudade. Eu fiquei ligando para Ana Beatriz para saber se estava tudo bem, ligando para as avós para ver se estava tudo bem. Mas ela ficou bem e eu consegui me divertir na festa. Também fazia um tempinho que a gente não conseguia fazer isso.
E foi super prazeroso, assim, deu pra gente descansar, curtir um pouquinho. É uma festa, como eu disse pra Ana Beatriz, é uma festa de gente grande, não era uma festa de criança, que então não seria legal ela ir, né? Não era ambiente pra ela ir. E foi muito bom poder ter esse tempo sem ela, apesar da saudade. E aí voltamos e matamos a saudade. E ela ficou bem, e ela percebeu que ela dá conta de ficar sem a gente também. E isso também é muito importante. As crianças perceberem que dão conta de sobreviver sem a gente. Claro, com pessoas que têm um vínculo já pré-estabelecido, que têm uma confiança. Também a gente não vai sair e deixar a criança, né, com uma pessoa, sei lá, uma babá que a gente nunca viu, ou uma pessoa uma babá que ela não conhece, que a criança não conhece, não tem vinculação. Mas sendo pessoas de confiança, a gente precisa ficar tranquilo e deixar esse momento, né? A gente precisa dar uma desligada nesse momento e deixar que o nosso filho viva sem a gente. É o início aí do nosso distanciamento, né? Mãe e bebê, pai e bebê, que precisa acontecer, tá? Então, a gente está falando aqui de autocuidado, de uma necessidade que nós adultos temos de fazer algumas coisas sem os nossos filhos. Nós temos essa necessidade, enquanto pessoas, indivíduos e enquanto casal, para também manter uma relação saudável com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Então, isso precisa acontecer. Eu posso dizer para vocês que não é fácil, tá? Essa não foi a primeira vez que eu saí e deixei a Ana Beatriz. Eu me lembro ainda da primeira vez que eu fiz isso, acho que foi o ano passado. Foram 24 horas sem ela, da primeira vez. Eu fui para Ribeirão Preto, mais perto daqui, porque se eu não desse conta eu voltaria, né? Ela daria, mas acho que eu não daria conta, então quis ir mais perto. Fui, né, para Ribeirão Preto na sexta, meu marido, ficamos lá, passeamos, saímos, curtimos e voltamos no sábado. Então foi assim, a gente tava lá no bar e tava ligando pra ela, tá tudo bem, filha, tal. Então a primeira vez foi muito difícil, muito mais difícil que essa semana, esse final de semana. Por isso que eu tô dizendo, acho que é legal contar isso pra vocês, porque às vezes a primeira vez não vai ser fácil. E eu também não tô falando pra você viajar e deixar o seu filho nem 100, nem 200, 300 quilômetros. Você pode simplesmente deixá-lo na casa da avó, na casa da tia, da madrinha, na mesma cidade. Esse pode ser um primeiro passo. Como eu sempre fiz isso pra mim sempre foi tranquilo. Se você não faz isso ainda, pode ser um primeiro passo. Então, deixa eu dormir na tia, na madrinha, na vizinha, na avó, no vô. Claro, a criança tem que estar ciente disso, tem que querer isso, mas você precisa deixá-la ir. Porque às vezes a gente fala assim, tudo bem, pode ir, mas a gente está segurando o nosso filho. Ele percebe isso. Então, a gente precisa ter essa confiança no outro de que vai ficar tudo bem, né? E deixar o nosso filho também com essa confiança de que vai ficar tudo bem. No começo pode não ser fácil, não vai ser fácil. A gente fica culpado, nossa, eu tô aqui me divertindo sem meu filho, nossa, tem criança aqui, eu não trouxe ele. Então, isso tudo nos deixa mal na primeira, na segunda vez, até na 10ª vez. Mas faz parte, tá? Então, olhe aí pra você, se você tem conseguido ter esse momento, fazer coisas por você, se cuidar do seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Pensem nisso. Você precisa sair um pouquinho de casa, sim, e estar bem para fazer isso, estar confiante de que é um passo importante também para o seu filho. A gente fala muito do estabelecimento do vínculo, do apego seguro. Então, a criança que ela tem essa segurança, ela consegue ficar sozinha e saber que você vai voltar. Tá? Então, vá nutrindo isso, vá percebendo essa necessidade sua e do seu filho também. Porque eles também têm necessidade de ficar sem a gente um pouquinho. Tá? Então, esse distanciamento, esse desligamento, também como algo assim, algo que vá
sendo estabelecido aos poucos, gradualmente, isso é muito importante. Tá? Então, confie no seu filho, olhe para a sua necessidade. Você também é capaz de ficar sem seu filho um pouquinho, isso é importante para você e é importante para ele crescer também saudável.